Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre biótipo, postura e atitude na posição em pé. É muito interessante a gente falar sobre isso aqui. Primeiro, começando a falar do biótipo, que pode ser chamado de biótipo ou biotipo, tá? Ou tipo morfológico. Eu prefiro falar de tipo morfológico para não deixar dúvidas. É aquele famoso ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, mas aqui a gente vai chamar diferente. A gente vai chamar de brevilíneo, mediolíneo e longilíneo. Por que é interessante a gente saber, né, o tipo morfológico da pessoa? Para a gente entender principalmente a questão da distribuição dos órgãos dessa pessoa. A gente pode ver principalmente aqui na localização do coração e dos órgãos abdominais, né, nos órgãos do sistema digestivo, a diferença entre os tipos morfológicos. Aqui no brevilíneo a gente pode ver que o coração aqui ele tá bem espalhado, os órgãos abdominais também. Aqui a gente já percebe uma diferença aqui na posição do coração, né? O coração vai um pouco mais para baixo, os órgãos internos aqui um pouco menos distribuídos. Olha o tanto de espaço que tem aqui e olha aqui a diminuição desse espaço, né? Que a gente pode ver. Olha aqui a diferença que fica, o coração bem mais para baixo também. Então a gente precisa entender, né? Isso aqui. Então, vamos começar aqui com o brevilíneo, comparado a Sancho Panza, realmente. É uma pessoa um pouco mais baixinha, ela tem uma musculatura e um panículo adiposo um pouco mais desenvolvido, né? Aqui, os membros um pouco mais curtos, o pescoço também a gente vê a diferença dele, que é um pouco... que ele tem pouco pescoço, né? Um pescoço mais gordinho também. E a gente tem aqui o ângulo de Sharpe. O que é esse ângulo de Sharpe? Aqui, eu vou usar essa figura aqui que eu coloquei. A gente vai ver aqui que no externo, no finalzinho do externo, a gente tem o processo tifoide. No comecinho do processo tifoide, a gente começa a contar o ângulo de Sharpe e a gente vai até que essa costela aqui, mas a gente chama de reborda costal, né? Até aqui a reborda costal, pra gente fazer aqui o ângulo de Sharpe. Normalmente, o brevilíneo, ele tem um ângulo de Sharpe maior que 90 graus. A gente pode ver aqui, ó, que é bem afastadinho nessa região aqui, onde tá mostrando essa pontinha, essa linhazinha aqui vermelha, vai ser o ângulo de Sharpe, né? Que a gente vai contar aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui. Então, dá pra ver que ele é bem maior do que, por exemplo, esse cara aqui, ó, que tem um ângulo com certeza menor do que 90 graus. Mas tá, vamos lá. O mediolíneo, né, ele vai ter características intermediárias, então ele vai ter um equilíbrio ali entre os membros e o tronco, desenvolvimento harmônico da musculatura e do panículo adiposo, e o ângulo de Sharpe é em torno de 90 graus. Já o longilíneo, ele tem um pescoço bem longo, bem fino, tórax afilado e chato, membros alongados com franco predomínio sobre o tronco. Então, olha aqui, o tronco dele vai até aqui. E aí, olha o tanto que os braços dele são longos, se comparado, por exemplo, ao mediolíneo e ao brevilíneo, né? Tá? Ângulo de Sharpe é menor que 90 graus. Musculatura delgada e panículo adiposo pouco desenvolvido, então ele é magricelo. E tendência para estatura mais elevada, que nem eu falei aqui. A determinação do biotipo encontra sua principal utilidade para a correta interpretação das variações anatômicas que acompanham cada tipo morfológico. E ok, vamos lá agora para a postura ou atitude na posição em pé. Porque a gente vai fazer a análise principalmente aqui da postura da pessoa e também da coluna dela, né? Principalmente da posição em pé, para a gente poder fazer essa análise. Uma postura defeituosa pode ter consequência de hábitos posicionais ou de algumas afecções da coluna vertebral, certo? Entre as queixas mais comuns na prática médica estão a dorsalgia e lombalgia. Dorsalgia, dor na região dorsal do corpo, e lombalgia na região lombar, né? Principalmente da coluna. Normalmente advém de má postura. Bom, pode-se classificar a postura da seguinte maneira: boa postura, então a pessoa ela tem ali a cabeça ereta, né? O tronco aqui jogado para frente, né?
enquanto a bundinha tá jogada lá pra trás. Vamos ver aqui. Peito erguido, abdômen inferior achatado ou levemente retraído, curvas posteriores nos limites normais. Então, é realmente essa postura aqui bem adequada mesmo. A pessoa, ela com uma postura sofrível, ela vai ter a cabeça inclinada, né, pra frente. O peito vai estar achatado, então aqui dá pra ver uma diferença, né, que ela não vai ter o abdômen tão retraído aqui, igual a pessoa com a boa postura. Epa! Curvas posteriores exageradas. E há uma postura cabeça inclinada para diante, peito deprimido, abdômen saliente relaxado, curvas posteriores exageradas. Opa! Aqui dá pra ver ó, que a pessoa ela tem corpinho daqueles alienígenas que toma café, sabe, no MIB. Parece. Tá. Essas posturas guardam certa relação com o biotipo da pessoa, assim os longilíneos frequentemente reúnem as características de má postura. Sim, é uma bosta. Aqui tá falando da atitude das pessoas parkinsonianas, né? Que é determinada pela rigidez muscular generalizada. O paciente permanece com o tronco ligeiramente fletido para frente, os membros superiores igualmente fletidos, enquanto as mãos e os dedos movem-se continuamente, tomadas de um tremor lento de amplitude sempre igual. Igual não, né? Igual. A gente viu isso lá nas posturas, né? A gente já fez uma aula sobre posturas também. Tá, a gente tem cifose, lordose e escoliose, que são as posições, né, da coluna, as alterações da coluna. A cifose, tá difícil hoje. A cifose, ela é a pessoa corcunda, né? Olha só como essa pessoa lá tá corcunda aqui. Tá relacionada principalmente a uma má posição, mas pode também ser de origem congênita, tuberculose da coluna, neoplasias, né, que torna a pessoa, essa posição aqui, corcunda. A lordose, ela já tem um encurvamento da coluna vertebral, formando uma concavidade para trás. Dificilmente isso aqui vai ser causado por má postura, tá? Isso aqui normalmente vai ser alguma condição mesmo que vai causar alterações das vértebras ou dos discos intervertebrais. A escoliose, ela já pode ser, sim, causada por posturas erradas, né? Que vai ser aqui uma alteração da coluna para a região lateral, certo? E a gente também tem a associação da escoliose com a cifose, que vai ser a cifoescoliose. E a postura envelhecimento é que, devido à grande variabilidade do processo de envelhecimento, fica claro porque um idoso nunca é igual ao outro. Algumas alterações da postura podem ser consideradas típicas da velhice, mas variam a época e a velocidade em que vão ocorrer e até que ponto serão influenciadas por doenças, tratamentos e possíveis sequelas. Com o avançar da idade, a cabeça desloca-se para frente e ocorre-se uma diminuição da lordose lombar normal. Então, é isso que a gente tem sobre essa aula.